O que significa o pecado na vida da humanidade? Você gostaria de saber? Então vem comigo. Mas antes, eu gostaria de te pedir para seguir o meu canal e no final desse vídeo, se você gostar, deixar no comentário o tema que você quer que eu aborde para que eu possa trazer um esclarecimento segundo a palavra do Senhor. Então, a Bíblia ela diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva a uma morte espiritual e muitas das vezes até mesmo uma morte física. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas com isso. Aonde podemos ver isso? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, vai dizer assim: E ao homem declarou, quem declarou? Deus declarou para o homem: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesses, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e o pó voltará. Então, nós podemos entender que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado da desobediência. O desobediente, ele sempre vai ter uma consequência na sua vida, seja ela uma consequência ruim ou seja ela uma consequência péssima. O desobediente, ele nunca terá uma consequência favorável para a sua vida, até porque ele está atendendo às necessidades da sua carne e da sua vontade. Mas porque Deus nos ama tanto, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento. Então, o homem, ele pecou, Deus, ele por amor a mim e amor a você, ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, né? Então, quando nós acreditamos que Jesus é o único, quando nós acreditamos que Deus, ele enviou seu Filho, que Jesus, ele passou o processo da cruz, nós temos a oportunidade de alcançar essa restauração e nos aproximar novamente do Pai. Então, o pecado na Bíblia ela tem 3 definições. A primeira definição é atingir o nível, né? As normas de Deus são perfeitas, tem níveis muito elevados. Quando não atingimos esse nível, nível nas nossas vidas, estamos em pecado. Onde é que podemos ver isso? Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, sempre quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Então, existe a questão do pecado consciente e do pecado inconsciente. O cristão, ele é pecador, mas não vive da prática do pecado. Por quê? Por causa da origem. A origem veio da origem adâmica, né, que nos faz nos torna pecador, né? Nos faz ser pecador, mas quando aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós entendemos que o pecado, ele não pode ser mais forte do que o propósito que o Senhor, que o nosso Deus, ele estabeleceu para a nossa salvação. Então, o seguinte significado é distorcer ou desviar-se das normas. Quando não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, estamos também em pecados. Romanos capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a gente dá crédito às nossas vontades, aos nossos sentimentos, à nossa alma, e não dá crédito àquilo que o Senhor, ele determinou para nós. Então nós atraímos uma ira que vem diretamente dos céus quando nós não cumprimos aquilo que o Senhor, ele tem para nós. Mas que ira é essa? A ira é que Deus, ele deixa com que as consequências elas nos alcancem. Então não é Deus que nos amaldiçoa, somos nós que buscamos a maldição através das nossas vontades e através dos deleites da nossa alma. Então, o terceiro é a rebelião contra as normas. Isso é quando rejeitamos as normas de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 vai dizer assim: A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, que nós venhamos entender que o pecado, ele não faz bem para a nossa vida, ele não faz bem para a nossa caminhada, e Deus tem sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então, arrasta para cima, porque para baixo tem muita gente.